Bom, gente, vamos começar, né? Boa tarde a todas e todos. Gente, eu tô tão feliz com essa casa cheia aqui. A gente convidou de última hora, então assim, é muito bacana mesmo. E na verdade foi um convite de última hora, porque de fato foi um acerto assim de última hora. A gente ficou muito feliz mesmo com a quantidade de pessoas que se inscreveu. E para mim isso é também um indicativo, né, de quantas pessoas estão preocupadas com essa temática, né? A gente tem nosso projeto no NDH e cada um de vocês provavelmente trabalha com a temática, se não só com a temática, provavelmente não, mas algo que perpassa pela vida de todos aqui, que é uma temática muito cara para nós e muito relevante para uma discussão, né, na sociedade como um todo e das instituições. Então, assim, eu fico muito grata mesmo pela participação de vocês e eu espero que esse curso aqui, ele reverbere, né? Que a gente possa comentar sobre ele com outras pessoas, que isso possa agregar muito para nós. Para mim vai ser uma honra mesmo participar. E que a gente, a partir daqui, a gente possa comentar outras discussões, né, acerca da temática. Meu nome é Poliana, sou promotora de justiça, sou atual coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação, do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal. Estou à disposição de todos, né, para tratar não só desse tema como outros, né, que a gente tem lá, que a gente enfrenta diariamente. Eu não vou me alongar, não. Vou fazer alguns agradecimentos e apresentar o lindo currículo do Marcelo aqui, que eu tenho que ler, Marcelo. Mas, bem, de qualquer forma, eu queria agradecer, então, a Fiocruz, né? Parceria com a Fiocruz. Eu vou, então, agradecer na pessoa do Marcelo, e porque eles nos procuraram e a gente está muito feliz mesmo de concretizar essa parceria, a gente fazer esse curso juntos, né? A coordenadoria, então, de Brasília 2, daqui, que de fato foi uma correria, então um agradecimento especial aqui à coordenadoria que cedeu o espaço, ao audiovisual, que também a gente avisou na sexta-feira e deu tudo certo. Muito obrigada na pessoa aqui do Dermival e a equipe dele. Queria agradecer muito os servidores do Ministério Público. Eu vou agradecer na pessoa da Bruna, da Marina, minhas colaboradoras, minhas queridas. A Bruna, inclusive, se não fosse ela, nós não estaríamos aqui, porque foi uma luta. Então, eu queria agradecer muito os nossos servidores, todos que participaram, e a todos vocês que se disponibilizaram. A gente teve essa necessidade de fazer presencial. E então um agradecimento, que eu sei que a luta é difícil, então o dia a dia para a gente sair das nossas funções para estar aqui não é fácil. Então a gente está aqui com o Marcelo, então, que vai nos contemplar aí com os seus estudos, com as suas falas, com a sua vivência, né, sobre a temática. O Marcelo, então, Marcelo Pedra, ele é psicólogo sanitarista, doutor em saúde coletiva pela MS UERJ, mestre em ensino em saúde, pela mesma faculdade, mestre em política pública em saúde pela Fiocruz DF, especialista em saúde pública, arte e cultura na saúde, apoio institucional em saúde e ensino em saúde. Ele tem experiência na gestão federal do SUS, atua nas áreas de gestão da atenção básica, na interface entre a saúde mental e a atenção básica, atenção à população em situação de rua, consultório na rua, apoio matriarcal em saúde, NASF-AB, que é o Núcleo de Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, e formação de trabalhadores para o campo da saúde. Então, um agradecimento e venha cá, Marcelo, para nos contemplar com os seus ensinamentos. Obrigada, viu? Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, falar da alegria de estar aqui, não só em meu nome, mas também em nome da diretora da unidade da Fiocruz Brasília, Fabiana Damasio, né, mandando os agradecimentos pela presença, pela participação de todos. Nós temos um núcleo específico na Fiocruz Brasília, que chama NUPOP, que é um núcleo de estudos sobre população em situação de rua, que a gente tem um conjunto de produções que a gente vem atuando desde 2017, né, com um conjunto de agendas. Eu vou, inclusive, amanhã ter a chance de mostrar um pouco desse trabalho também. Eu trouxe um conjunto de fotos para ajudar a ilustrar essa nossa trajetória. E só para, de uma certa maneira, complementar a fala da Poliana, já agradecendo mais uma vez a Poliana e a Bruna, que de fato foi incansável para a Bruna, e a Renata, até para ser justo, né? A Renata, que é uma colega do núcleo, também
fez de tudo para movimentar todo o que era necessário para vocês estarem aqui. E só para avisar vocês que nós estamos passando uma lista de presença. Então, qual vai ser o procedimento de certificação pela Fiocruz? Vocês, a partir dessa lista, vocês receberão um e-mail da Fiocruz com um link para que vocês entrem no site do curso, que não é aquele que estava antes, você criado um novo site. E aí vocês vão entrar no site do curso, vão preencher as informações, são simplérrimas, nome, CPF, e-mail, telefone, né? Poucos dados, e na sequência a Secretaria Acadêmica da Fiocruz Brasília vai enviar para vocês um certificado eletrônico no e-mail de vocês. Então esse será o procedimento que acontece a partir de amanhã, tá? Amanhã a gente recebe a lista, a Renata passa a escrever todos os e-mails e enviar para todas as pessoas que estiveram aqui nos 2 dias, e a partir disso a certificação acontece. O que eu quero combinar com vocês, nós estamos começando mais ou menos, eu não vou passar das 15 horas, eu vou modulando, eu combinei com a Bruna, eu vou modulando a minha fala, porque eu trouxe uma apresentação bem grande, não pretendo passar por todos os slides, fiquem muito tranquilos quanto a isso. E essa apresentação vai ficar para todos como um material, um recurso, para que todos possam, além da gravação, possam também ter o recurso, né, nos serviços em que atuam para poder recorrer a ele. E aí, agora eu finalizo para já começar. Só uma pergunta, como é que eu vou passar? Agora que eu pensei nisso. Você passa para mim, maravilha. Eu, além dessa formação acadêmica, como a Poliana leu, eu já fui psicólogo, né? Então, trabalhei, eu tenho um início de carreira na saúde mental, então fiquei alguns anos em CAPS, eu sou do Rio de Janeiro, pelo meu sotaque. Eu trabalhei no primeiro CAPS do Rio de Janeiro, um CAPS 2, não era um CAPS de álcool e drogas, mas logo na minha sequência, ainda no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar com população em situação de rua, inicialmente no CREAS POP, não era nem Centro POP, era o primeiro momento, que era o segundo Centro POP do Rio de Janeiro, e concomitante, trabalhei na equipe de consultório na rua, também a primeira equipe do Rio de Janeiro, isso 2008, 2010. Então, além da experiência acadêmica, inclusive o próprio interesse acadêmico se dá a partir de uma relação clínica, de uma relação de cuidado e atenção e de proteção social junto às pessoas que estavam em situação de rua. E só para deixar uma coisa bem clara, e aproveitar que estava ali conversando com o Rogério, só para deixar algo bastante demarcado, porque para mim é bastante importante na perspectiva procedimental. Eu não sou um cara legal, eu não sou um cara bacana, no sentido de que gosto da população, que me sensibiliza. Eu estou aqui como alguém, um ator público, que começou e até hoje tem a sua carreira no SUS e no SUAS, e que vai defender o direito da população brasileira por acesso, por direito à saúde, por garantia do que é básico e do que é mínimo, a toda a população, inclusive a população em situação de rua. Então, que eu não vou fazer distinção nenhuma, a minha fala o tempo todo, eu poderia tirar o nome população em situação de rua, claro que para alguns dados isso não valeria, mas a maior parte da minha fala tem a ver com pensar sistemas públicos para a população brasileira. Esse é o fio condutor da minha conversa. Se você já puder abrir, agora eu já começo a falar. Eu vou parar com mais ou menos uma hora e pouquinho. A gente para, dá um intervalo de uns 20 minutos e aí volta. Se eu puder já ir para frente. Só para fazer ideia. Se puder já mais um. Então, qual é o nosso percurso, né? Entre o dia de hoje e o dia de amanhã. Se a gente passar um pouquinho para o dia de amanhã, eu vou modulando isso, como eu já disse, não se preocupe, a gente vai não passar por todo o conteúdo para cada um desses itens, mas a gente vai passar por todos os itens, né? Para a gente, nesse nosso espaço de formação. O combinado com a Bruna é que eu faça uma exposição durante algum tempo, e aí antes do intervalo a gente pode abrir, a ideia é que a gente possa interagir, tá? Ao máximo possível. Então, fiquem completamente à vontade, a gente só para organizar, eu vou falar aí por esses, sei lá, uma hora mais ou menos, a gente para um pouquinho, e aí antes da gente ir para o recreio,
A gente vai abre para fazer algumas colocações. Tá? A gente abre ali por uns 10, 15 minutos para fazer algumas colocações. Então eu vou trazer, e aqui eu vou estar absolutamente focado em pautar política pública baseada em evidência. Esse é o meu objetivo ao trazer os dados. Então eu vou trazer a Pesquisa Nacional de População em Situação de Rua, que já vai, né, apresentar um elemento importante no que tange à invisibilidade dessa população. A nossa única pesquisa, primeira e única, era de 2008, como todos vocês sabem, né? Mas que já coloca alguns elementos importantes para a gente refletir. Eu vou trabalhar também, porque a gente, para a nossa alegria, enquanto ator público, nós temos pelo menos 3 grandes cidades brasileiras que lançaram pesquisas de 2020 para cá: Rio de Janeiro, São Paulo e o próprio DF. E aí eu vou o tempo todo pensar e vou refletir sobre os dados que foram emergindo dessas pesquisas e como que eles podem ajudar a pensar a organização de política pública, uma agenda pública, que eu vou chamar de uma agenda mais plural, não só para operadores do direito, do SUS e do SUAS, mas pensar uma agenda pública em relação à população em situação de rua, que vai tangenciar, sobretudo, 2 grandes pontos. O primeiro que mais chama atenção, indubitavelmente, trabalho, né? Sobretudo no binômio trabalho e renda. E o segundo, habitação, quando a gente for falar dos espaços de acolhimento institucional, né? A gente ainda é muito repetitivo quando a gente fala de acolhimento institucional. A gente só tem um tipo de serviço no frigir dos ovos, até hoje, né? Em que pese haja uma pluralidade na tipificação dos serviços socioassistenciais de 2009, a gente, de fato, tem pouca pluralidade instalada e, em geral, são serviços de altíssima exigência. Então, nós vamos comentar isso e pautar isso a partir dos dados que vêm da pesquisa. E eu vou, vocês vão perceber que eu não vou trabalhar com o N, tá? Porque, para mim, o N, nesse momento, não é a coisa mais relevante. Eu não vou trabalhar com o número total, porque esse é um debate que é contemporâneo. Sempre que sai uma pesquisa, a metodologia não foi suficiente ou não foi capaz de mensurar todo mundo que está na rua. Para mim, esse é olhar para a parte vazia do copo. Os dados e o tanto de reflexão que a produção de conhecimento levantado por essas pesquisas é tão importante, e a gente nunca teve nada parecido em pelo menos ou quase 20 anos, que olhar para ficar num debate se o número é o número total de pessoas ou não, para mim é focar por demais na parte vazia do copo. E vou falar um pouco da política nacional. Depois eu vou trazer, em especial, dando foco para o SUS e SUAS, para ajudar a gente a olhar, né, para as políticas públicas que interagem com o fenômeno, com a população em situação de rua, falar um pouco especificamente, aqui mais especificamente sobre os seus princípios e diretrizes, né, de SUS e SUAS, de uma maneira mais breve, falar um pouco dos serviços, e aí eu acho que é importante a gente estratificar o que é que fica em cada serviço, por exemplo, para já começar algo que vai ser importante. A gente coloca o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, num lugar que não era o dele. Tá? CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, é para pessoas que têm sofrimento grave, severo ou persistente. Em geral, psicose. O que isso representa em números? De 2 a 3% da população brasileira. Não, de 2 a 3% da população mundial. Então, a maior parte do tipo de sofrimento psíquico que a gente vai interagir nos nossos serviços, no nosso dia a dia, não é para o CAPS. A gente vai ter que falar muito mais de atenção primária, vamos ter que falar muito mais de equipe de consultório na rua, vamos ter que falar muito mais da rede de uma maneira mais plural, para que a gente possa entender o que cada serviço faz. Tá? Para a gente já pensar como é que a gente consegue fazer, a partir dos nossos serviços, da nossa inserção, uma regulação mais adequada da rede. Porque senão a gente pode hipertrofiar um serviço que não vai ter condições, porque não é a sua missão atender um determinado tipo de sofrimento, no caso do CAPS, sofrimento psíquico, e porque a gente poderia usar outros pontos da rede. Então acho que vai ser importante a gente tangenciar isso ao falar do serviço. Vou falar muito brevemente de alguns conceitos operacionais, né? Já chamando a atenção para 2, o conceito de serviço de baixa exigência,
e o conceito de redução de danos, que aqui eu não vou tratar a redução de danos com foco em álcool e drogas, tá? Vou tratar a redução de danos como uma ética, como algo que é operado por qualquer ator público, esteja ele na educação, no direito, no SUS, no SUAS. Vou tratar a redução de dano de uma maneira mais abrangente. E aí, ao final do dia de amanhã, ou da tarde de amanhã, eu vou trazer algumas fotos que ajudam a gente a ilustrar alguns trabalhos que já acontecem com a população em situação de rua. Posso ir passando aqui? Se você me disser como eu faço, eu não posso fazer. É só a seta para baixo. Aqui a seta para baixo. Isso. Pronto. Então, como eu tinha dito... tá ótimo. Está me ouvindo agora? Melhorou? Tá ótimo. Qualquer coisa me avisa, tá? Se eu baixar o tom, se eu aumentar. Primeiro ponto importante aqui, tá? Vejam, como eu já disse, eu vou estar mostrando aqui dados da pesquisa do antigo Ministério do Desenvolvimento Social. Essa pesquisa é de 2007, publicada em 2008. Ela é uma pesquisa de âmbito nacional em que pese ela não contemple 4 grandes cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, porque tinham realizado à época pesquisas municipais, mas esse número se somou. Estávamos falando à época de aproximadamente 50 mil pessoas em situação de rua em 2008. Tudo estimado, tá, gente? A gente até hoje tem que fazer política pública bastante baseada em intuição no governante local, ou o que é pior. O que é pior é que a gente tem que ficar sempre atento na moralidade vigente. É o que mais atravessa esse campo, né? A ideia de moralidade. E os dados vão ajudando a gente a pensar e refletir um pouco sobre isso. Eu vou me meter a alguns dados que eu avalio que são mais interessantes para a gente começar esse debate e que, de uma certa forma, se repetem em outras pesquisas. Na pesquisa do Rio de Janeiro, na pesquisa de São Paulo e na pesquisa do DF. Primeiro ponto, autodeclarado, tá? Motivo de saída para a rua: 29,1, desavença familiar; alcoolismo, problema na relação com outras drogas, 35,5, e desemprego, 29,8. Em que pese haja um número maior de pessoas que declaram ter sido esse um dos motivos principais, eu posso pensar, eu posso inferir que eu tive uma desavença familiar, abusei de droga e perdi o emprego. De que eu perdi o emprego, tive uma desavença familiar e abusei de droga. Eu posso ficar fazendo isso indefinidamente aqui, para chegar a que conclusão? Qualquer um que se arvore a dizer que sabe o motivo pelo qual alguém está em situação de rua, ou não é do ramo, ou é mal intencionado. É a primeira coisa que a gente tem que ter como horizonte. Fenômeno complexo exige resposta complexa. Toda vez que a gente tentar tratar um fenômeno complexo com resposta simples, essa será, obviamente, a resposta errada. Sempre. Sempre. E, para nossa sorte, a dor e a delícia de lidar com o ser humano é um desses fenômenos complexos. Então, isso é bem importante que fique, tá? Qualquer tentativa de responder de maneira simplória um fenômeno complexo como é o fenômeno de estar em situação de rua é sempre uma resposta errada para qualquer tipo de evento complexo, entre eles o fenômeno da situação de rua. Então, qualquer tipo de intervenção tem que necessariamente abranger diferentes campos da ação humana. Então, nós estamos falando de pensar cuidado, habitação, trabalho e renda, proteção social. O resultado principal. Que bom que alguém achou algum resultado. Talvez a gente chegue ao final do dia de amanhã sem achar exatamente o resultado, mas pelo menos o celular achou. Eu estou conseguindo me expressar bem? Sim. De maneira clara e autossuficiente para os colegas no final. Se você puder passando, companheiro. Um outro ponto importante da pesquisa, tá? Outro elemento importante para a gente refletir e tentar ao máximo qual é o meu objetivo com esses dados: desmontar senso comum
e desmontar qualquer tipo de fantasia que simplifique ou que crie uma resposta única para a vida. Eu vou pedir para que vocês atentem para o número. 70,9% das pessoas em situação de rua exercem alguma atividade remunerada. 51,9% tem parente na cidade onde está em situação de rua. E 19% não consegue se alimentar ao menos uma vez ao dia. O que esses números nos orientam da pesquisa? Isso é velho, tá? É velho, 2008. Trabalho não é um problema para a população em situação de rua. A esmagadora maioria tem alguma atividade remunerada. Temos várias questões em relação a isso. Qual é o uso que se faz do dinheiro? Como que o trabalho, como um construtor de signos para um ser humano, vem sendo trabalhado pelos nossos serviços? Eu vou estar sempre operando aqui no binômio, trabalho e renda. São duas coisas diferentes. Né? Agora o Rogério saiu, mas o Rogério junto comigo, temos a alegria de trabalhar numa experiência que talvez alguns de vocês aqui conheçam, que é a revista Traços. Né? A revista Traços é vendida pela população em situação de rua. Agora, se tudo der certo, logo depois da eleição, nós vamos fazer um grande evento para discutir visibilidade da população na comemoração de 7 anos. Visibilidade da população em situação de rua e a questão do trabalho e renda, num evento na Fiocruz, exatamente. E queremos contar com vocês, presentes nesse espaço, também um evento de 2 dias, para exatamente fazer essa discussão de como é que o trabalho, como algo que constitui sentido para as pessoas, pode ser apropriado pelas equipes que trabalham com a população em situação de rua. Então, como é que a gente consegue disputar o tempo e a atenção das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade pela via do dinheiro? No caso da Traços, como é que isso acontece? Quando o sujeito vai para vender, ele ganha, inicialmente, chegou para se apresentar para o trabalho, ele quer trabalhar com aquilo, ele vai ganhar um crachá. Quando ele ganha o crachá, a gente já começa a discutir com ele o quanto que aquele crachá significa, numa certa medida, pertencimento a algo que é maior do que ele, que é o pertencimento a uma equipe, o pertencimento a uma intervenção na cultura, que é o que a Traços pretende. Ele vai também receber um colete que tem aqui na parte de trás, na barra de logo, apoio da ONU, da Fiocruz, da UNB, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. É uma outra construção de sentido para ele de que ele não está sozinho, de que ele tem suporte institucional para circular pela cidade. Então a gente vai, pela via do trabalho, trazendo elementos para esse sujeito constituir sentido e pertencimento com a vida. Estou conseguindo, os exemplos vão ajudando do que eu estou falando, de como que a gente constrói uma agenda pública, possibilidade de intervenção informada por evidência. Outra questão que a pesquisa nos traz, para mais da metade da população desse recorte de pesquisa, a família mais atrapalha do que ajuda. Porque quase 52% tem familiar na cidade onde está em situação de rua. Então, ou ele não procura, ou a família não quer ver ele. Porque esse é um outro elemento que fica no nosso imaginário. A volta para a família. Quando eu olho, quem tem experiência sabe que, é claro, como eu venho do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade mais depauperada. Mas eu tenho certeza absoluta que todas as famílias de vocês aqui em Brasília são excelentes e não dão defeito. No Rio dá muito defeito, família. Aqui eu tenho certeza que todas funcionam, que todas as famílias de todo mundo aqui sempre dá suporte e dá apoio para todo mundo. Então isso é um elemento importante. Porque se a gente colocar na nossa boca que a pessoa tem que de cara voltar para a família, o que o dado me mostra? Eu perco mais da metade. Porque a pessoa vai dizer assim, opa, já vem mais um que quer que eu volte para aquele espaço que só estragou a minha vida, que nunca me deu suporte para nada, ou que pode ter tido ações de violência bastante contundentes. Terceiro ponto, alimentação. Se 19% não consegue se alimentar ao menos uma vez por dia, 81% consegue. A alimentação também não é necessariamente um problema.
O horário da alimentação é um problema? É. A qualidade da alimentação é um problema? É. A regularidade da alimentação é um problema? É. Mas só para a gente ir ajudando ou problematizando um certo imaginário a partir dos dados que a gente tem, com uma pesquisa que, insisto, é de 2008, e a gente precisa aproveitar mais esses dados. Se você puder passar. Dado que também vai mudar muito pouco, tá? Local de preferência, onde a pessoa prefere dormir, onde a pessoa prefere ficar. Percebam que em azul, que é a rua, é onde a maior parte das pessoas em situação de rua prefere ficar. Se eu juntar os 46,5 que preferem ficar na rua com os 9,7 que não saíram ou não respondeu, eu elevo isso ainda mais. Por que isso acontece? Um tipo de procedimento que a gente vai tratar mais para o dia de amanhã. Serviços de altíssima exigência. Fizemos um experimento exótico com a residência na época que teve o abrigo da pandemia. O abrigo eram 2 abrigos, um na Badião, para 200 homens, e um abrigo no autódromo, né, Nelson Piquet. E nós, à época, entramos com 30 residentes multiprofissionais. Residentes são profissionais de saúde já formados, que vão fazer uma pós-graduação em serviço, né? Isso hoje na Fiocruz é obrigatório, não pega o título sem passar por essa formação. Àquela altura, entre setembro e novembro de 2020, era algo que era emergencial. E aí nós começamos a fazer um experimento no abrigo do autódromo Nelson Piquet. Quando a pessoa chegava sob efeito de substância, muito louco, chegou virado no Satanás, a gente propôs um experimento, insisto, exótico, que era muito próximo ao que a gente faz com as pessoas da nossa família. Quando tem um irmão meu, um parente meu, que chega bêbado em casa, em geral coloca ele para fora, não é? Não. Eu mando ele entrar, peço para comer alguma coisa, toma um banho gelado e vai descansar. A gente fez a mesma proposição no abrigo, em que pese fosse uma coisa exótica. Porque o procedimento como é altíssima exigência, não pode namorar, não pode fumar cigarro, não pode chegar sob efeito de droga, não pode. Eu prefiro ir para a rua. Baixar a exigência. Baixar a exigência significa que tudo é permitido? De modo algum. Mas tem um aprendizado que a gente tem com a saúde mental que é bastante significativo. Se a gente não construir a regra do serviço junto com quem estará submetido à regra, a regra terá baixíssima possibilidade de adesão. Toda vez que a regra for construída pelo trabalhador para cumprir uma agenda de proteção do trabalhador, a chance da pessoa aderir é baixíssima. E isso a gente aprendeu na saúde mental, final dos anos 80, com um dispositivo bastante simples, a Assembleia. Construir assembleias onde as pessoas falam sobre o que elas querem para aquele espaço, já que elas vão usar. Então, esse elemento é importante para a gente pensar se a forma que a gente está organizando o serviço, de alguma maneira, se alinha com a necessidade da população que a gente atende. E aí, só para voltar ao caso, só para fechar esse caso da residência, a taxa de evasão do abrigo era de 5%, serviço de porta aberta. Foi só isso que promoveu essa taxa de evasão baixa? Não, claro que não, as pessoas tinham medo, mas um conjunto tinham medo de pegar o Covid, naquela altura, né? Estávamos ali no momento que a gente achava que era dramático, ficou dramático ainda depois de uns 5 meses, né? Que a gente achou que tinha passado pelo pior naquele momento. Mas o fato é, ter uma equipe de saúde, e isso é uma ideia de intersecção, ter uma equipe de saúde, no nosso caso da Fiocruz, de residente, que dizia para a equipe de proteção social que estava no abrigo, dizendo, eu estou junto com você, eu estou ao seu lado, e a gente vai ajudar aqui, vamos nos apoiar, para acolher a pessoa sob efeito de substância, para que ela se sinta acolhida, reconhecida, legitimada no seu sofrimento, produzia invariavelmente, quando a pessoa acordava depois de ter comido alguma coisa, tomado um banho, descansado, ela acordava
curiosamente, tá, gente? Não sei explicar isso. Mas ela acordava achando que podia confiar mais naquela equipe. Porque a equipe recebeu ele no momento que ele precisa, na condição que ele precisa. Se eu condicionar a minha relação com ele a ele estar da maneira que eu espero que ele esteja, eu perco a maior parte das pessoas. Insisto, isso não significa que não tem regra. Isso não significa que não vai ter o que um professor da Unifesp, chamado Roberto Chicanori, vai chamar de contratualidade. Não significa que eu não vá fazendo pequenos contratos com ele, mas contratos plausíveis. Contratos, acordos que possam ter o mínimo de razoabilidade para serem cumpridos. Não contratos que sejam a partir da minha moral e da minha necessidade, do meu desejo incontrolável de que as pessoas sejam como eu gostaria que elas fossem. Pode avançar? Eu estou conseguindo me fazer claro? Não. Ah? Eu gostaria de perguntar. Claro. Não. Não é para gravar. Aqui a gente está gravando. Não, eu gostaria de saber só se o mau exemplo para os outros não inferia nessa equação. Porque todos iriam olhar assim, poxa, eu posso chegar chapado aqui e vou ser acolhido, vou tomar banho, vou comer e tal. Beleza. Esse mau exemplo. Sim. Porque eu acho que você não deixou claro isso. Entendi. Essa experiência que estou descrevendo, não. A gente precisa fazer mais essa experiência. Eu só não sei se a gente chamaria isso de um mau exemplo, mas sim de um exemplo, né? De uma situação onde o sujeito chega precisando de um serviço. Essa que é a questão. Por isso é que eu abri dizendo, não sou legal, não sou do bem, não gosto de população em situação de rua, no sentido que eu não desejaria que ela estivesse aqui, né? Então não tenho nenhum apreço por isso. Digo isso para dizer, em relação à sua pergunta, as pessoas precisam ter direito e acesso ao que elas precisam no momento que elas precisam. Então, se a pessoa precisa de um serviço de saúde, ela em geral vai precisar disso no momento que ela está sem a saúde. A não ser que a gente queira, e muitos serviços querem isso, para a nossa infelicidade, que a pessoa procure o serviço de saúde com saúde. Mas isso em geral não acontece. A pessoa procura um serviço de saúde quando não tem saúde. Então a gente precisa, numa leitura mais ampla de garantia de direito, porque senão a gente fala de um direito abstrato, aonde para ter acesso ao direito você precisa estar condicionado a um conjunto de regramentos. Insisto, a questão que você colocou é bem importante. Que regras valem? Como que essa situação não descamba para uma situação onde tudo vale? Isso a gente precisa manejar dentro. E eu insisto, quanto mais a gente estiver junto, SUS, SUA, órgãos de garantia de direito, para a gente poder construir junto esse tipo de experiência, maior segurança nós vamos ter para poder fazer esse tipo de proposta. Porque eu fiquei aqui brincando com uma estrutura, como um método provocativo para chamar a atenção de vocês, que eu estou chamando de exótico, mas a gente precisa ter outras estratégias, porque as que a gente usa, a gente já sabe o resultado. Então, eu estou tentando provocar aqui o que mais precisa povoar o nosso imaginário para que as nossas práticas possam ser um pouco diferentes do que elas são, para tentar produzir outros efeitos. Eu não vou produzir efeito diferente com o mesmo método, gente. Isso é basal. Com o mesmo método, eu não produzo efeitos diferentes. Eu vou pedir para você passar um pouco mais. Esse eu já... pode passar mais um desses. Pode passar. Aí. Obrigado. Um outro ponto importante que eu acho que, voltando a essa questão da agenda, do que eu estou chamando de agenda pública, tá? É bastante significativo que estejam no nosso horizonte como pessoas públicas que estão atuando com essa população, que a gente inclua a dimensão da participação social. Para além do movimento nacional de população em situação de rua, que é excelente, tem que existir, joia. Rogério, que eu sempre vou apontar, acho que ele está lá no final, deve estar com outras agendas. Claro que os movimentos sociais todos são importantes, mas
fazer parte de alguma coisa é bastante significativo. E no caso da população em situação de rua, como a gente pode ver, a esmagadora maioria não coloca no seu horizonte a sua participação política. Isso é algo importante para a gente fomentar, porque isso ajuda a construir laço social, pertencimento, uma bandeira, um certo pequeno futuro, uma possibilidade de construir um projeto que seja por algumas semanas para frente, para construir algum tipo de elemento que junte as pessoas por alguma luta comum, por algum ponto comum de chegada. Pode passar, por favor. Esse aqui, já vou entrar agora. Tudo bem até aqui, gente? Todo o meu vocabulário está adequado, né? Tudo certo? Essa aqui é a pesquisa do Rio de Janeiro, ela aconteceu, né, no período final de 2020. Pode passar, que eu já vou para outros pontos. Um elemento importante, tá? Vou destacando alguns, vai estar pequenininho aqui, vocês vão ter que confiar em mim. Vocês não vão conseguir ler, só depois quando receberem a apresentação. Faixa etária, vocês vão ver que isso não muda, tá? Não muda nas outras pesquisas. Entre 18 e 49 anos, nós temos mais de 50% da população. O que chama a nossa atenção aqui? Pelo menos 2 pontos. População sexualmente ativa e população que é pronta para o mercado de trabalho. E esse é um outro ponto, tá? O que eu espero quando eu falo mercado de trabalho? Só para a gente não esquecer, hoje, menos de 30% da população brasileira tem retaguarda previdenciária. A esmagadora maioria da população brasileira hoje não tem emprego formal. Então, o que eu estou esperando quando eu penso para a pessoa que eu acompanho, quando eu falo de trabalho? O que eu reconheço como trabalho? Para a gente não criar um certo imaginário que alguém vai sair, isso é bem importante, tá? Ninguém sai de fumar 10 pedras, 15 pedras de crack num dia para virar empacotador do Tatico no outro. A gente precisaria duvidar muito da nossa capacidade de prospecção para imaginar uma doideira dessa. Isso não tem par na realidade. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente precisa mensurar exatamente o que eu estou chamando de trabalho. E aí, me parece prudente relembrar uma experiência, que foi a experiência do De Braços Abertos, em São Paulo, que estabeleceu no início do seu ciclo, né, 3 eixos: trabalho, habitação e assistência. Assistência de uma maneira geral, não assistência social, né? No trabalho, à época, né, estou falando de 2013, era trabalho de varreção de rua. R$500 por 4 horas de trabalho na limpeza urbana. Desses R$500, R$100 ficavam para pagar o quarto do hotel, porque era um programa casado. A Prefeitura de São Paulo, à época, contratou, fechou alguns hotéis de centro de cidade, deu uma garibada, deu uma caiada na parede, para dar uma melhorada na aparência, e colocou as pessoas para terem um quarto, que custava R$100 desses 500. E elas eram acompanhadas pelas equipes da assistência social e da saúde como terceiro eixo. Então, a ideia do trabalho acontecia numa medida de 4 horas por semana. Perdão, de 4 horas por dia, para que a pessoa pudesse ir reconstruindo uma relação com o que a gente chama de trabalho. Porque a gente pensar que alguém vai dar um salto desse, se a gente passar para parar 10 segundos para pensar na nossa própria vida, quem é que estaria disponível para fazer um salto desse, talvez a gente não tire um nessa sala. Porque é uma mudança muito significativa. Então a gente precisa mensurar o que a gente quer fazer com isso. Mais um, por favor. Vou girar bastante em torno da coisa do trabalho, depois quando eu vou usar a metodologia da saturação. Quando eu achar que já foi demais, eu vou parar de falar, porque as pesquisas vão se repetir, tá? Trabalho é algo que vai aparecer o tempo todo aqui em cima, o tempo todo. Mas insisto,
precisamos entender o que eu estou chamando de trabalho. Para quem eu vou dar trabalho. Já sabemos que nós estamos falando, sobretudo, quando eu falo de população de rua, de um prolongamento que a gente tem do processo histórico perverso que a gente escolheu ter, de escravizar pessoas e de negar acesso por séculos à maior fração da população brasileira. Então, isso vai se reproduzir na população privada de liberdade e vai se reproduzir na população em situação de rua. Então, eu trabalho em vários lugares, mas enfim, dando supervisão de estágio em psicologia para o Instituto Inclusão, Instituto Tocar e para a Casa de Ismael. Os jovens e adolescentes saem da Casa de Ismael e vão para o Instituto Inclusão, vão para o Instituto Tocar, porque é o ciclo que está colocado para eles, infelizmente. É um ciclo perverso que a gente colocou, porque a gente precisa entender como é que a gente intervém nesse... A gente quase fez uma linha de montagem, né? As pessoas não conseguem sair desse circuito, insisto, porque talvez as nossas respostas e perguntas ainda sejam as mesmas. A gente está insistindo em métodos que parece que não funcionam há muito tempo. Então, quando a gente olha, né, motivo, pesquisa do Rio de Janeiro, motivo para de for para a rua no período da pandemia. Perda de trabalho, 34,2%, perda de moradia, 19%, e perda de renda, 11%. Um outro ponto importante que vai aparecer também na pesquisa do DF. Há quanto tempo, né, você está em situação de rua? Eu, enquanto fui psicólogo e estava no Rio de Janeiro, só tinha atendido gente com mais de 10 anos. Até a pandemia, o mais comum, pegar meu bairro de centralidade de trabalho, Marechal Hermes, zona norte do Rio de Janeiro, eu atendi pessoas com neto, com 3 gerações, na rua, aonde tem o Teatro Armando Gonzaga, que curiosamente, Marechal Hermes é o único bairro no Rio de Janeiro que foi, tal qual Brasília, construído, todo planejado. Então tem escola suficiente para o número de casas, tem um hospital, tem unidade básica, tem teatro, tem biblioteca, tem tudo lá. Em torno de um teatro Armando Gonzaga, tinha em torno de 30, 40 pessoas todo dia, que ficam em torno desse teatro até hoje. Então eu estava acostumado a lidar com pessoas que estão na rua há mais de 10 anos. Até a pandemia era o que a gente mais tinha. O que a pandemia trouxe? Pelo menos isso não muda, também no GDF. 1/3 da população que está em situação de rua hoje tem menos de um ano em situação de rua. O que significa que está mais propenso a aderir às ofertas que a gente tem, mesmo essas duras que a gente tem, de acolhimento, por exemplo, que são muito duras. Então, a gente não vai esquecer, perceba o que eu estou falando, eu não vou esquecer quem está na rua há mais tempo, mas eu preciso ter uma outra forma de abordar e outras ofertas para quem está na rua há mais tempo, porque esse já sabe que não quer o abrigo, esse já sabe que não quer o trabalho com assistência social, ele já sabe um monte de coisa que ele não quer. Quem está há menos tempo não construiu um repertório para estar na rua. Ele estranha, ele não naturaliza o que quem está há mais tempo naturalizou por estar em situação de rua. Então eu vou precisar ter estratégias diferentes e ser mais ágil aqui, para evitar que essa pessoa fique muito tempo e comece a saber como consegue alimentação, como consegue se proteger, como consegue construir uma certa relação de laço social com a rua. Porque a rua, claro, como qualquer espaço, estabelece laço social. Então, para a gente poder ter trabalhos diferentes. Insisto, não é para abandonar ninguém, ao contrário, é para tentar construir estratégias que abordem situações diferentes. Situações diferentes, estratégias diferentes. Mais um, por favor. Outro elemento importante para a agenda pública, tá? Não, perdão, vai mais um. Me confundi aqui. Depois eu volto naquele. Quando você procura atendimento médico, aonde você procura? Um dado importante, né? 1/3 da população estava domiciliado antes da pandemia. Então,
Para a maior parte das pessoas, 32,45%, a Clínica da Família no Rio de Janeiro, a unidade básica de saúde, assim como aqui, se chama Clínica da Família. Procurava o lugar que era a referência dele quando ele estava domiciliado. O consultório na rua é procurado por 1,2% da população em situação de rua no Rio de Janeiro, que está em situação de rua. Isso significa que eu preciso ainda, no caso do Rio de Janeiro, e diria que é igual aqui, a gente vai ver números semelhantes. A gente precisa ainda construir um espaço de legitimidade para as ofertas públicas, para a gente não criar confusões. Todo mundo está me acompanhando? Então, o serviço que é específico para a população em situação de rua não é reconhecido porque 1/3 da população, no caso do Rio de Janeiro, ainda não se reconhece como em situação de rua. Para quem teve a chance de ir nos últimos tempos ao Rio de Janeiro, as pessoas têm barraca na rua. Eles botam barraca. Quem sai ali da Lapa e entra para a Glória, faz aquela curva ali depois dos Arcos da Lapa, é a rua inteira de barraca. Porque há algum grau ainda de privacidade o sujeito coloca para se preservar. Pode avançar, por favor. E também não sabe que ela pode ser atendida na que a gente chama de UBS, que seria essa clínica da família, né? Perfeitamente. Porque nem alguns... Só que só vai com carro, não. Porque o carro sempre... Não, algumas unidades têm uma equipe que atende, né, no consultório da rua, mas não são em todas. E aí essa população... Tem a única chance de ser atendido, qualquer um tem... Sim. Mas ela tem medo de procurar, porque quando chega lá, não, é CAPS. A gente vai precisar falar muito do CAPS, porque o CAPS é um espaço muito importante para nós, muito caro para a rede de atenção psicossocial, e que a gente vai ter que usá-lo talvez melhor. Porque a gente hipertrofia a equipe do CAPS com questões, casos, situações que nem de longe eram para o CAPS. E a gente cria um imaginário que o sujeito que está no CAPS, que o profissional que está no CAPS, tem um superpoder de criar vínculo instantâneo. Né? E tudo que a gente faz nos nossos trabalhos é baseado em vínculo. Vínculo precisa de tempo. Tempo é para a equipe que está no território o tempo todo. Então a gente imagina que vai chamar alguém do CAPS, que vai aparecer a pessoa do CAPS, e naquele instante ela vai conseguir dar um contorno para aquilo. Isso não é justo, nem com o CAPS, mas sobretudo não é justo com a população, que não vai ter o serviço adequado, porque, insisto, vou repetir o número, esse número nunca mudou no fenômeno humano. De 2 a 3% da população humana tem problema de psicose, rompeu com a realidade. Rompeu com a realidade. E de 10 a 12% de humanos que usam drogas, não são 10 ou 15% de humanos que têm problema com álcool e drogas. Sempre lembrando que essa terminologia, ela é uma terminologia política. Nós dizemos álcool e outras drogas para passar aquele marcador verde no álcool. Por quê? Dos humanos que têm problema com droga, 70% tem problema com álcool. Álcool é o nosso problema principal. Nunca mudou no planeta Terra. Né? As pesquisas vão mostrar que quem tem problema com crack não chega a 3% da população que tem problema com droga. Não chega a 3%. A gente precisa estar bastante bem informado para entender o que é uma agenda pública. A nossa agenda pública precisa ser com álcool, que a gente cada vez inicia os humanos mais cedo no uso dessa substância. Né? Se você vai fazer uma festa de aniversário de 1 ano, pode ser que o aniversariante não beba no seu primeiro aniversário. Mas se você não tiver a festa regada a álcool, um aniversário de 1 ano, ou vão sair da festa dizendo qualquer coisa sobre você e da sua situação econômica. Você
agora virou religioso, ou estava duro, foi fazer festa duro. Para que foi? Duro você faz festa. Como é que não bota álcool? Então a gente cria vários marcadores e isso não muda. E aí quero voltar ao número. Dos humanos que têm problema, porque a maior parte de nós lida com droga de uma maneira relativamente tranquila. Né? Ninguém termina uma sexta-feira dizendo, porra, hoje semana foi demais, vou tomar a 10. Vamos, agora, tomar leite de soja. Sem sabor. Não é morango. Morango é para Nutella. Eu vou tomar leite de soja, sabor soja. Ninguém faz isso. Todo mundo, né, coloca no horizonte que depois de uma semana difícil, né, ninguém precisa revelar a idade aqui, tá bom? Mas na minha época, estou com 51. Então na minha época, assim, tá duro, tome um Dreyer. Né? Ninguém precisa rir. Só diz que viu no video show, viu no YouTube. Então a gente vai associando um monte de coisa a álcool. E quando eu vou pensar o número de humanos que tem problema com droga, eu falo entre 10% e 12%. Então, no frigir dos ovos, eu deveria ter mais CAPS AD do que CAPS modalidade 2. Porque eu tenho mais pessoas com problema na relação com álcool e outras drogas do que pessoas na relação com a psicose. Numericamente. Por favor. Depois eu já vou passar. Pode ouvir, pode falar. Boa tarde. Já estou indo para aí. Para mim. Boa tarde. Eu me chamo Daiane e trabalho já tem um tempo com pessoas em situação de rua, né? 14 anos. E aí, assim, quando eu observo de CREAS, em CRAS, Centro Pop e agora na Central de Vagas de Acolhimento, eu fico refletindo muito sobre a questão de álcool e droga, porque, assim, quando eu olho para os nossos casos, a complexidade disso, para ter levado para a situação de rua e permanência na situação de rua, é alarmante. Com a pandemia, e aí quando você fala dos casos de psicose, de ruptura com a realidade, a gente tem sentido assim, as pessoas com o uso já tinha questão de ruptura com a realidade, o álcool e a droga veio de uma maneira mais severa e os casos se tornaram ainda mais complexos. São casos que a gente não consegue, na modalidade que a gente tem hoje no DF de acolhimento, uma permanência deles no acolhimento. Essa pessoa ela não conseguiu conviver ali naquele meio com a família, nem na sociedade. Como que eu coloco uma pessoa para conviver com 25 a 50 homens diariamente numa casa de acolhimento? Numa casa cheia de regras, numa casa com uma dinâmica, né, de horário de entrada e saída, de regras de convivência, de espaço para comer, de espaço para dormir. Então, quando eu vou numa casa e vejo eles dormindo no chão, tipo assim, a gente deu lá a beliche com a cama, tudo direitinho no lençol. E aí eu chego na casa e ele está dormindo com o cobertor no chão, porque ele não tem convívio de dormir naquela cama. Isso me traz muitas outras percepções. Ou que ele vai para o banheiro da unidade e faz uso da bebida escondida, e aí quando é à noite ele agride os funcionários da instituição, me traz também outra dinâmica. Mas os casos do transtorno ainda me deixam com a percepção de que a gente tem que avançar muito nas residências terapêuticas da saúde e de uma conversa de saúde e assistência muito perto, porque essas pessoas têm famílias também, né? Então tem uma parte que a assistência tem que dar conta, isso é inegável para mim, os CREAS têm um papel fundamental nessa articulação com os CAPs. Quando eu olho para Brasília com 5 equipes de consultório na rua e que a gente vai ampliar para 8, ainda é muito pouco diante da realidade. Assim. Eu acho que a gente tem uma questão da pandemia que a gente precisa discutir. Assim, a complexidade disso hoje de quem pede acolhimento é muito desafiador, não só pelo álcool e droga, mas as psicoses, assim, mas a complexidade das famílias que eu vejo em situação de rua pedindo acolhimento. Hoje eu cheguei aqui, pus os colegas aqui perto, já fiz um estudo de caso, que eu estou com alguns casos que eu fico pensando assim, quando eu vejo uma idosa com 4 filhos adultos me pedindo acolhimento, e que eu não tenho essa modalidade para ofertar, é um desafio. Quando eu vejo uma idosa que com a pandemia, um filho com deficiência, e ela quer ir para o acolhimento junto com aquele filho com deficiência, é um desafio. Mas quando eu vejo as famílias falando, eu quero ir para o acolhimento para o meu filho que tem transtorno severo, é uma outra modalidade.
Aí como pensar nisso tudo, assim, né? E dúvidas muito interessantes, que são, fazem parte do dia a dia de vocês, né? Claro. Não vou exatamente responder, tá? Mas vou trazer alguns pontos. Um deles eu já trouxe, mas é ótimo poder te ouvir e discutir ele a partir da sua intervenção. De fato, a nossa qualidade de resposta ainda é muito curta para a complexidade que a gente tem. A gente quer encaixar todo mundo no mesmo tipo de forma. Mas quero fazer jus. Poucos instrumentos, eu sou do SUS, tá? Grosso modo. Mas poucos instrumentos são tão sofisticados e tão de vanguarda quanto algumas produções do SUAS. Em especial, quando vai falar da estratificação dos serviços, né, da tipificação dos serviços socioassistenciais e da forma como, por exemplo, os centros POP deveriam funcionar como grandes centros de convivência, como grandes espaços de conviver. Mas ainda é bastante comum, vocês sabem disso melhor do que eu, que tenham vários serviços da rede socioassistencial que avaliam que a sua missão é encaminhar. Eu dou supervisão, gente, há uns 10 anos. Eu escuto isso a 3x2. A minha tarefa é encaminhar. Quando a ideia do convívio, do estar junto, de produzir algum laço a partir do serviço, é absolutamente subtraído do fazer de alguns serviços. A gente constrói muita relação objetal. Vou falar disso para voltar a um primeiro ponto. Você ressaltou a questão da... Tomara que dê certo esse negócio, são 200. Tomara que alguma fique boa. Estou torcendo aqui por nós. Torcendo, eu estou aqui falando com ela e o que eu faço agora? Eu sei que você chamou a atenção bastante para a questão do sofrimento que nós vamos chamar na saúde de grave, severo e persistente. Que eu vou, para simplificar a nossa conversa, chamar de psicose, né? Rompeu com a realidade. O sujeito não consegue dividir o laço social da mesma maneira que todos nós, né? Ele olha, ele lê o mundo, ele, o sujeito, de maneira diferente. Mas eu quero dar um passo atrás, que eu acho que pode nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de qualquer tipo de cuidado, atenção, proteção social para quem tem problema na relação com álcool e outras drogas, olhem a escolha que eu resolvi fazer. Pessoa que tem problema na relação com álcool e outras drogas. O problema não é a pessoa e o problema não é álcool e drogas. O problema é a relação que alguns estabelecem. Esse é o meu objeto de trabalho. Se o meu objeto de trabalho é a relação que a pessoa tem com o álcool e outras drogas, é importante que eu crie estratégias, inclusive, para poder tratar de alguém que tem esse problema sem falar de álcool e drogas, ampliando a possibilidade do sujeito estabelecer outras relações. Tem um autor que eu uso bastante, para mim, no consumo próprio, que se chama Gilles Deleuze. Gilles Deleuze tem uma fórmula. A fórmula é a seguinte: qualquer entrada vale a pena se ela oferece mais de uma saída. Vou repetir. Qualquer entrada vale a pena se ela oferece mais de uma saída. Quando que a droga é um problema? Quando a entrada droga se liga única e exclusivamente com a saída droga. Se a entrada droga se liga com droga, com trabalho, com sexualidade, com renda, com acesso à cultura, que é o que acontece com a maior parte de nós, você vai a um show, vai assistir um espetáculo de música e toma uma cerveja. Toma um copo de cerveja. Aquilo, uma entrada, estabelece relação com o parque está ao lado, ou o parque que você quer arrumar, porque ajuda, talvez, para algumas pessoas a ficarem mais suscetíveis a tentar encontrar um outro par, te conecta com a música, te conecta com os amigos que estão ali. Então, o número de conexões
que a gente vai produzir com a pessoa para além da droga, precisa ser visto por nós com mais cuidado. O que eu estou querendo dizer? Para cuidar de alguém que tem problema com droga, eu posso jamais falar de droga. Deixa eu só fechar a ideia, Rogério, que eu já passo para você. Para ser muito preciso, tá? Muito preciso. Boa parte do trabalho dos serviços precisa ser em aumentar o número de conexões que o sujeito tem na vida. Então eu vou estar cuidando do problema com droga quando eu trabalho com o sujeito, a relação dele com a família, com os amigos, com a cultura, com o trabalho e renda, com outras dimensões da vida do sujeito que, em geral, perderam espaço por conta da relação com álcool e outras drogas. Então, isso vale... E aí, vejam, gente, também vou falar do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu nasci, fiquei lá há 41 anos. Então, de lá eu conheço. Aqui eu sei que isso não acontece assim. Se eu mudar a entrada droga para a entrada casamento, no Rio de Janeiro, alguns casamentos só dão como saída casamento de novo. A pessoa se casa e o parceiro, a parceira, vai querer que a pessoa esteja o tempo todo referida a ele ou a ela. Aqui não, no Rio de Janeiro isso acontece. Aí muitas vezes o casamento significa perder contato com os amigos, não fazer aquela pós-graduação que você gostaria, não frequentar, só no Rio de Janeiro, aqui não. Vocês estão entendendo como a fórmula não é para droga? Droga, o objeto droga é absolutamente irrelevante, ele é inerte. Ele é inerte. O que produz diferença é o que a gente faz na relação que o sujeito tem com a droga. Rogério, você vai ter que se aproximar, porque está gravando. Não, vem cá. Rogério, você vai aparecer na televisão. Só para as pessoas. Então, meu nome é Rogério, acho que a maioria me conhece. Sou do Instituto Barra na Rua e a gente trabalha com população de rua. Eu vim aqui, Marcelo, eu escutei sua fala e quero acrescentar algumas coisas que vêm para um debate, porque eu agradeço muito a participação de muita gente que está aqui, casa de passagem, comunidade terapêutica. Eu ainda estava até conversando com algumas pessoas que eu quero ainda entender, porque hoje, a gente que trabalha com a população de rua, tanto os comunidade terapêutica, como as casas de passagem, a maior dificuldade que nós temos com essas pessoas dentro dessas casas chama crack. A gente não pode fugir dessa realidade. Qualquer projeto que a gente vai fazer hoje, se a gente não trabalhar o enfrentamento do crack, o crack destrói qualquer projeto. Qualquer projeto. Eu falo isso para vocês, que eu estou com um projeto, comecei com a própria rua, infelizmente tive que ir para uma outra demanda, porque quando essa própria rua recebe os seus benefícios, que é direito dela, esses benefícios são usados para quê? Então, a gente ainda precisamos entrar nesse debate. O crack. O crack, ele tem destruído qualquer projeto. E como que a gente se trabalha nisso? Porque quando eu vejo as pesquisas, e assim, eu quero que entre na minha cabeça como que o fator risco maior, o crack não está lá, em cima está muito embaixo, sendo que a gente que trabalha com a própria rua, casas de passagem que estão aqui, qual é a maior dificuldade que vocês têm com os acolhidos dentro da casa de passagem? É álcool? É droga? A gente sabe, droga, é crack. Quando eu estou falando em droga, eu quero deixar bem claro, eu estou falando em crack. Estou falando em crack. Então, qual que é a maior dificuldade que vocês têm? E é bom vocês estar aqui, e eu quero que vocês trabalhem muito com Marcelo, mas é um grande professor, um grande parceiro. E que a gente traga isso aqui para a gente, porque eu não do que vocês estão vivendo isso. As pessoas não conseguem ficar dentro de uma casa de acolhimento. Qual é o motivo? Entendeu? Não tem nada de polêmico, não. Se não há um espaço para a gente discutir, a gente não Essa questão que o Rogério traz é bem importante, tá? E aí eu vou sempre focar em modelo, em modelagem, tá? Qualquer tipo de modelagem de trabalho que restringe ao sujeito nas suas relações vai ter mais dificuldade de lograr êxito. O que eu quero dizer? Para a gente pensar a relação com o crack, de fato, Rogério, quando a gente olha para a pesquisa
do DF, por exemplo, não é o álcool, é o cigarro e o álcool. O crack vai aparecer, mas o cigarro e o álcool são os que mais vão aparecer. O álcool, sobretudo. O cigarro também é uma droga, mas ele tem, talvez, das drogas com maior capacidade de adesão, né, de sua capacidade viciante, mas o álcool é o que mais aparece. Porque, em geral, o álcool ele é conjugado com outras, né? Ele é conjugado com outras. E aí, Rogério, eu queria trazer o elemento que você trouxe para a gente pensar no modelo. Os modelos que a gente conhece, nacional e internacionalmente, que tem uma maior possibilidade de prolongar a qualidade de vida do sujeito, serão modelos que, de alguma maneira, incorporam a possibilidade do sujeito manter alguma relação com a droga. É a possibilidade do sujeito ter ainda alguma relação com a droga. Né? Os modelos que são baseados numa relação onde nenhuma relação com a droga é possível, o que a gente vai ter nacional e internacionalmente é em torno de 7%. Porque o resultado qual é o resultado efetivo? Estou falando de modelo, tá, gente? É modelo. Qual é o objetivo de um modelo de tratamento onde não é possível nenhuma relação com droga? O sujeito não ter essa relação. De 10 que entram, só de 100 que entram, 7 chegam a esse final. Conseguem sustentar esse processo. Eu sabia que a gente ia falar muito de droga, mas tudo bem, a gente sustenta isso também. Porque é importante. Quando a gente pensa essa relação, uma palavra que, em geral, é muito presente no nosso vocabulário é o da recaída. Quando a gente usa esse tipo de terminologia, se eu estou com alguém, acompanhando alguém, e essa pessoa, por qualquer intervenção, tem, a partir do atendimento do serviço, a possibilidade de ficar, ou de reduzir o uso, ou mesmo de interromper o uso do crack, por 1 mês, ou por 2, e eu tenho 1 ou 2 meses para trabalhar com esse sujeito, outras coisas na vida dele, outras dimensões, outros interesses da vida dele, que não só a relação com a droga, e esse sujeito, depois de 2 meses, usa a droga de novo, quando eu uso a palavra recaída, eu estou dizendo que o meu trabalho não serviu de nada, porque eu estou dizendo que ele voltou para o mesmo lugar. Ninguém volta para o mesmo lugar. Se o sujeito conseguiu ficar 1, 2, 3 meses, eu não quero saber se ele não tem relação com crack ou com droga. Eu estou interessado com o que mais ele tem relação. Eu estou conseguindo ser claro, pragmático? Meu interesse é com o que mais essa pessoa tem relação. Por quê? Porque quando ele voltar a ter relação com o crack, eu tenho alguma outra coisa para trabalhar que não só o crack. Porque ele ou ela, o sujeito, teve outras experiências na vida de ter relação com alguma coisa. E não só com aquela substância. Estou conseguindo desenvolver o raciocínio da maneira como a gente encaminhou a partir do Rogério. E aí, qualquer modelo de tratamento que não tenha comunicação com o lado de fora é sempre um modelo mais difícil. Porque se a gente vai intervir em alguma coisa quando a gente fala de intervenção em droga, é sempre uma intervenção na cultura. Ela nunca é intervenção no sujeito. Então, para falar de álcool e drogas, a gente vai precisar falar da propaganda, a gente vai precisar falar das formas e dos jeitos de socialização, e não só do indivíduo que tem uma relação mais destrutiva com a droga, quando for o caso. Eu estou ajudando vocês? Mesmo? Ele só não sabe como. Ele só não sabe como, mas você está ajudando. Como fazer isso? A primeira coisa, desloca
a sua agenda, a sua pergunta, o seu processo de trabalho de uma substância. Desloca e coloca no centro do seu processo de trabalho uma pessoa. Eu vou reforçar uma relação a partir das minhas perguntas. Por exemplo, de uma anamnese na hora do sujeito entrar no serviço. Se as minhas perguntas são todas direcionadas para como que a droga interfere na sua vida, esse será o resultado, como a droga interfere na minha vida. Se as minhas perguntas são como é a sua vida, e mesmo que o sujeito, porque ele aprendeu, porque veja aqui, o sujeito aprende a responder o que a gente ensinou com as nossas perguntas. A gente já ensinou para todo mundo que ele tem que dizer para a gente que quer parar de usar droga, que quer mudar de vida. Ele nunca pensou no assunto. Mas ele sabe que quando ele encontrar com um psicólogo, com um assistente social, ele tem que dizer: meu sonho é parar de usar. Eu sempre pensei, nunca pensou no assunto. Quer mudar de vida. Não ocupou 10 minutos da vida dele. Mas ele sabe que é o que eu quero ouvir. A primeira coisa no como, a gente precisa deslocar o nosso lugar. O nosso lugar está viciado também. O nosso lugar está atrelado ao crack. O nosso lugar está atrelado à droga. A gente aprendeu a tratar de droga e não tratar pessoas. E parece que esse modelo de tratar a droga, na experiência de vocês, claro, está dando certo, né? Só diminui o número de pessoas que têm problema com droga. A gente precisa, esse como a gente vai construir, companheiro. Mas a gente, a primeira coisa, tira a droga do eixo central. Ela é só uma substância. Se eu não tenho mais nada, se eu não tenho escolaridade, se tudo que eu faço na minha vida é invisibilizado, não só para a população em situação de rua não, tá? Que é claro que esse problema não é só para a população em situação de rua. É óbvio. Gente, eu moro no Cruzeiro Velho. Então, assim, não é um lugar de vulnerabilidade, mas isso está na minha rua. Claro, na rua de vocês também, no vizinho, na família. Então, se a gente não conseguir, de alguma maneira, começar a fazer perguntas diferentes, a resposta vai ser sempre a mesma. Quero parar de usar droga. Quero voltar para minha família. Não quero. O pai é horroroso. A vida dele com o pai, com a mãe, ele detesta aquela família. Mas ele sabe que a gente vai querer acreditar que a família é um eixo central. E que a família de todo mundo funciona. As do Rio de Janeiro, não. A daqui funciona. Não sei se eu estou fazendo reflexões. Eu estou provocando vocês ao extremo. Sim, até que ponto a gente tem que ter discussão também, porque você está falando de garantia de direito, ok, mas até que ponto ele quer sair da rua? Porque quem se incomoda a gente, a nossa caixinha, entende? Porque tirando a garantia de direito, eu vejo que o outro, na comunidade, ela se incomoda mais do que a própria pessoa. E aí vem a analogia com droga. A gente está falando de droga sem a relação. Não sei se deu para entender. Sim, eu quero puxar. É só um comentário em relação às nossas pesquisas. Quando a gente fala, deu o índice em relação ao crack deu pouco, em relação à cocaína. A experiência com o próprio erro é assim. A verdade só aparece quando a confiança e o vínculo se estabelece. Os primeiros atendimentos com pessoas em situação de rua é de extrema desconfiança. E aí, assim, tem histórias que aparecem no início dos atendimentos que ao longo do acompanhamento, elas não vão se efetivando. Ou eles contam a versão oficial. Eu já ouvi de usuário isso, assim, agora eu confio em você, eu vou te dizer a verdade. Isso depois de 4, 5 meses, 1 ano de acompanhamento. Então, quando as pesquisas elas vão para a rua e te fazem uma pergunta em relação ao crack, assim, eu posso falar que eu fumo, eu só não contei o que era. Entendeu? Assim, eu chamo muita atenção disso para os usuários que frequentam os centros POPs, assim, né? E quando você falou do espaço de convivência, também trouxe uma reflexão muito grande.
Uma das coisas que os nossos usuários mais reclamaram no tempo da pandemia era de não poder conviver dentro do Centro Pop, por causa dos recortes sanitários. Então, eles sentiam falta das festas, eles sentiam falta da convivência, da banda, do Cine Pop. Então, uma das coisas que eles me falaram, a gente quer voltar a assistir série no Cine Pop. Isso, para mim, também é um dado muito importante, né, que é a cidade de convivência. Só para complementar, eu trabalhei no Centro Pop mais de 7 anos e como gerente 2 anos e pouco. Ela era gerente que virou ele. Tipo isso, tem uns 3 aqui. Então, literalmente alinhado. Então, como eu fiz também uma pesquisa, né, com pessoas em situação de rua, a minha orientadora falou, primeiro, né, deixa de querer saber já o resultado, imagina, né? Então, é algo simples, mas meu primeiro ponto de partida é sair do que eu acho, né, dos meus modelos. Então, a gente fala muito em situação de rua, mas até que ponto, né, se incomoda tanto a infraestrutura, cidades, e que não estou falando, tirando a parte, né, da garantia de direito. Porque incomoda, os jovens incomodam, é diferente, né, aquela cultura do feio, enfim. Então, é isso que eu estou trazendo também. E na época que eu estava, né, trabalhando no POP, eu vejo como é importante as ações comunitárias e a convivência. E o POP é para quem quer, né, sair, enfim, por outras estratégias de superação, mas também para quem quer estar na rua, como espaço de higiene, de alimentação, o banheiro, convivência, entende? Então, assim, eu não sei, eu vejo que, pelo menos para mim, né, a minha experiência mudou um pouco dessa questão de só sair, mas também quem quer estar. Eu quero pegar esses 2 pontos que vocês trouxeram, pelo grau da moralidade e do impacto que tem em nós, tá? É possível que tenha acontecido com vocês uma coisa que acontecia muito comigo. Doutor, cuida daquele pessoal ali, porque aquele pessoal está no crack, eu só estou bebendo álcool. Tem um mundo de barrigudinha, daquele botijão de meio litro. Um mundo de barrigudinha ao redor dele, quando eu chegava na praça. Um monte. Cuida daquele ali, porque aquele tem problema, porque aquele está usando droga. Então, essa moralidade, eu vou para onde que a moralidade impacta em nós. Não há coisa mais frustrante do que o tipo de trabalho que a gente se propôs a fazer. Por que é frustrante? Porque ele impacta no que a gente gostaria que as pessoas fossem. E aí, não raro, a gente vai ter essa ideia de que está enxugando gelo, de o que eu estou fazendo aqui. E aí, o que eu escutava no Centro Pop? Mas aí nós montamos uma biblioteca, botamos uma televisão, não tinha série na época, não existia essa ideia, né? Série era Barrados no Baile, era o que tinha série aos sábados. Então tinha lá uma biblioteca, tinha um espaço para as pessoas conviverem, e aí vários colegas da equipe diziam assim, ó, mas ele vem aqui só para ficar aqui. Ele não quer fazer mais nada, ele não quer sair. Já falei do abrigo para ele, ele não quer ir para o abrigo. E isso nos maltrata por dentro, por mais que muitos de nós possamos dizer que não, está tudo bacana, deixa eu ficar aqui, mas rapidamente a gente olha, porque a gente também é absorvido por essa lógica neoliberal de que a gente tem que estar produzindo. E às vezes o produzido é fazer ele de um lugar para outro. Vai para o CAPES, vai para não sei para onde, vai para não sei para onde. E o neoliberalismo pega a gente por dentro aqui, ó. Porque eu quero que ele produza movimento. Para ele, não, para mim. Eu quero que ele produza para mim. Eu quero que ele lide com a minha dificuldade de olhar para uma existência que pode escolher escolhas muitíssimo diferentes da minha. Eu vou concordar com todas as escolhas? De óbvio que não. Não estou dizendo isso. Mas, de alguma maneira, a gente conseguir suportar algumas coisas. Eu vou só pedir para que você venha mais para frente. Para a gente poder te ouvir. Então, eu estou conseguindo me fazer claro do quanto que essa moralidade que aparece na questão de o que eu digo, por que eu não tenho vergonha de dizer álcool? Por que eu não tenho vergonha de dizer cigarro? Então tem essa moralidade, ela é muito presente no nosso fazer. Gata, eu não vou precisar do microfone. Eu estou gravando. Tá gravando? Ai, gente, já falo por natureza. No microfone, você vê que eu tô me adaptando, né, Áurea? Gente, todo mundo me conhece aqui?
Algumas pessoas vão lançar a cabeça, eu gosto. Eu chamo Juma, eu sou uma mulher moradora de rua, né? E pegando essa brecha, né, da moralidade, falsa moralidade. Não, é sério? Vocês escutam melhor seu microfone, porque ele com o microfone eu não estou escutando ele lá no fundo, gente. Eu estou gravando, moço. Arrasou. A gente pensa muito nisso. Nós, quando nos colocamos em situação de rua, adorei o moço, obrigada. Fiz as vezes esses dias. Sou travesti, gente. Dá licença. Essa falsa moralidade é que nos contamina, que nos faz permanecer em rua. Né? Historicamente, a gente é intoxicado, né, pela sociedade. A gente é contaminado. E a gente é rotulado. A gente acaba sendo aquilo que a sociedade quer que a gente seja, né? Seja aquela pessoa que não tem condições de retornar, né? Que não tem condições de trabalhar, que é um bicho, que rouba, que mata, que faz um monte de coisa. Vou na mãe. Mas é isso, gente. A gente tem que passar, a gente passou anos sendo rotulado, anos dizendo que a gente não vale nada, né? O nosso companheiro Barba coloca muita questão do crack em cima. E por que as pessoas não querem falar do crack na pesquisa? Olha os rótulos que pesam em cima disso, né? A gente vê assim, hoje a gente vê que quantas pessoas, gente, né, precisa estar fumando uma pedrinha de crack para aquele espaço legalmente ser rotulado como uma cracolândia. Isso acaba com a gente. Isso justifica uma porrada de violência. Vou devagar. Um monte de violência contra a gente. A Cracolândia, quem mora na Cracolândia, merece ser estrupado, violentado, né, espancado, queimado. A gente merece passar por um monte de coisa. Mas ninguém vai rotular o abençoado do álcool. Né? Quantas pessoas bebendo próximo a uma distribuidora, para aquele espaço chamado de Alcolândia. Não é conveniente para a sociedade rotular essa droga que tanto mata. Vamos rotular a droga que justifica a violência e o extermínio de alguns corpos. Por que a gente não consegue ficar dentro de uma casa de passagem, gente? Porque dentro de uma casa de passagem a gente está trancado com um monte de pessoas só falando sobre coisas ruins, sobre tristeza, sobre o quanto a nossa vida foi fracassada, né? E a maioria das vezes quando a gente vai para dentro de uma casa de passagem é para fugir de uma violência, é para dar uma descansada no nosso corpo. Por que a rua é mais prazerosa? A rua não é prazerosa por causa das drogas. Entendeu? O poder que a gente tem nas ruas, o reconhecimento que a gente tem nas ruas, entendeu? A visibilidade que a gente tem nas ruas, o valor que a gente tem dentro daquela comunidade que a gente vive. Por que tirar uma pessoa da rua e colocar dentro de um aluguel, né? Ou botar dentro de um tratamento, dentro de um cápsula, não está dando certo? Que é o que a companheira está sugando gelo. A gente não se conversa. A galera quer pegar uma pessoa que passou a vida inteira sendo contaminada, sem essa pessoa primeiro passar por uma desintoxicação social. É isso. Aquela pessoa tem que ser empoderada aos pouquinhos, né? Tem que ser, aquela pessoa, ela merece ser vista aos pouquinhos. Muita coisa foi tirada dessa pessoa. O direito de viver. A gente faz o uso compulsivo de várias substâncias. É com o intuito de morrer, gente. É de tanta gente, a gente quer morrer. Mas não, o valor da droga é muito maior para as discussões e para tudo. Por que a gente, quando vê uma pessoa, eu ia falar merda, olha, adoro ficar perto dela. Uma abençoada num papel fazendo perguntas sobre as nossas vidas, a gente fala exatamente o que vocês querem ouvir. Caralho, vocês nunca me enxergaram, querem me enxergar durante 3 meses. A gente está cansado disso. A gente da rua, a gente está mais esperto. Né? A gente está cansada de ser usado enquanto instrumento apenas de pesquisa e ali mesmo a gente vai ficar. Né? Na rua eu tenho o companheiro que cuida de mim, eu tenho tudo na rua. Me tirar sem cuidar da minha saúde, me botar dentro de uma casa onde eu continuarei sendo rotulada. E pior, humilhada mais ainda. Porque, é uma pessoa em situação de rua, cuidado, desligar a água. Cuidado, ficar sendo vigiada.
Tirar eu do meu convívio, daquele lugar onde eu tinha visibilidade, é muito doentio. Né? O trabalho que ele está... É isso, redução de danos, gente. As pessoas... ela veio com a política de saúde, de cuidado. As pessoas acabou confundindo muito a redução de danos, com o uso da droga, substituindo droga pela outra, isso. E não é. Redução de danos é dizer que a droga não vai te matar. E você não precisa fazer esse uso compulsivo. A droga não vai te matar. E realmente ela não mata. O que mata mesmo é um monte de coisas que acontecem ao redor daquela pessoa que está fazendo o uso da droga. Por quê? Porque deram um poder muito forte para essa substância, sabe? E não é isso, ela não tem esse poder. Eu moro na rua desde os meus 10 anos de idade. Até hoje, eu sou uma mulher usuária de droga. É isso, gente. A gente tem que começar a entender, né? Por que aqueles ambientes... Você cuidei da saúde daquela pessoa, ela fez uma desintoxicação, ela está ótima, está toda massa, vai para a rua. Ela vai para a rua de novo. Né? Então é isso. Eu falei pra caralho. Muito doida. Toma aí, é nóis. A Polícia Federal, gente, eu tô chique. Eu tô toda disfarçada, isso aqui é disfarce, tá? Como a gente tinha combinado, eu acho que vale a pena agora a gente parar. Mas só para fechar uma coisa que eu estava lembrando aqui. Pensando nas intervenções e ouvindo um pouco a Juma, lembrando de grupos que a gente fazia alguns serviços, ia fazer grupo com mulher em situação de rua, usuário de crack. Alô? Eu acho que diminuiu um pouquinho. Oi? Pois é. Obrigado. Não, tranquilo. Tá ouvindo aí? Opa, maravilha. Estava pensando aqui que a equipe, quando começou a fazer grupo com mulheres em situação de rua, fazia grupo de 1 hora. Atividade em grupo. Aí, ninguém ficava. A gente demorou até botar, né, a cabeça para dar uma pensada por alguns instantes, para imediatamente, né, chegar à conclusão que eu não posso ter uma intervenção de 1 hora para alguém que está numa condição onde 15 minutos faz muda todo o sentido da vida da pessoa. Então as intervenções, indo um pouco nas coisas, como a gente faz, né? Como é que a gente vai mudando alguns métodos? Estava pensando no quanto que é frustrante, a pessoa não fica, não quer, isso, ainda mais no meu campo, tá? Eu tenho, por isso que eu prefiro, durante 10 anos eu me chamei sanitarista, para evitar me chamar psicólogo, porque eu fico com muita vergonha. Mas aí, de vez em quando, e a psicologia tem, inclusive, termos interessantíssimos. Diz que a pessoa está resistente. Um termo mais legal que eu gosto. A pessoa está refratária. Refratário não é aquele negócio de fazer lasanha. Refratária, a pessoa está resistindo a um tratamento que eu estou propondo para alguém que está em situação de rua, em alta vulnerabilidade, que precisa ganhar a vida o tempo todo na correria, que ela fique 1 hora parada para fazer uma atividade em grupo. Então, alguns métodos não vão funcionar se a gente continuar insistindo neles. Vamos fazer o nosso intervalo, que a gente combinou, de 20 minutos? E aí a gente volta para quem está organizando fora. E aí você manda o caso. O que significa mandar um caso? Ter um conjunto mínimo de informação sobre aquela pessoa. E também tem padrão para isso, tem protocolo para isso. Então você manda um conjunto mínimo, discute aqueles casos. Discute os casos com todo mundo, com as instituições da saúde, da assistência e da sociedade civil, para avaliar como é que as pessoas que estão ali podem se complementar em relação àquele caso. A última hora dessa reunião é uma hora que a gente chama em saúde de educação permanente, onde a gente vai tratar um tema, discutir, estudar um tema. Para estudar, acho que é mais interessante. A gente vai estudar um tema que a gente avaliou ao discutir o caso que a gente conhece muito pouco. Por exemplo, atenção à crise em saúde mental. A gente pode descobrir que a gente sabe muito pouco sobre isso. E aí fizemos no mês a discussão de casos assim. No mês seguinte, a última hora, os últimos 40 minutos da reunião de 3 horas, vai ser para alguém que entende sobre esse tema levar para a gente conversar sobre esse tema. Então isso é absolutamente consagrado, acontece no Brasil inteiro. Acontece para a saúde mental de uma maneira geral,
e também para a população em situação de rua, que é um fórum, é um espaço onde você vai, mas é um fórum com objeto específico, um caso. Eu vou discutir o João, a Maria e o Antônio. Eu não vou lá para discutir o que eu faço. Eu vou lá assim, qual é o caso do João? Quem está acompanhando? Quem trouxe o caso? Como que a gente pode construir? Então tem método para a construção do caso, tem método para a discussão do caso, tem método para encaminhamento do caso. E aí, ao final disso, a gente mapeia. O que eu não sei sobre isso? Não sei nada sobre álcool e drogas. Eu vou querer saber sobre isso. Vamos tratar sobre... Não sei nada sobre a depressão. A pessoa está deprimida. Não sei nada sobre problemas cardíacos, porque a pessoa está com problema cardíaco. Não sei nada sobre benefício de prestação continuada. Alguém vai lá ensinar para todo mundo o que é um benefício de prestação continuada, quem pode ser objeto de um benefício de prestação continuada. E aí você vai gerando um ciclo virtuoso de qualificação das pessoas com um objeto caso. Não é uma coisa aberta. Trago. Eu tenho modelo para isso. Uma página. Modelo de uma página. Gente, passamos um pouquinho. Só para a gente combinar. De hoje ficou faltando, que eu começo na próxima semana. Ficou faltando. Amanhã. Não, de hoje ficou faltando. Eu falei o quê? Para hoje não. Para amanhã. Tudo bem. Para amanhã. Para ir próxima semana? É coisa de professor da UDF. Maldita UDF. Não, bendito UDF, adoro trabalhar lá. Amanhã eu vou começar com a política nacional, mas vou tratar ela bem rápido e já vou passar para os outros elementos que a gente tem para discutir. Já que eu já tratei de boa parte deles, eu vou passando mais rápido, sobretudo para a gente chegar nas imagens e nos trabalhos que a gente tem já acontecendo, para a gente conseguir ver com as fotos o que o povo já está fazendo com o trabalho com a população de rua. Tudo bem? Bom retorno para casa.